Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast falando sobre o Mengão. Vamos falar sobre as expectativas para o restante do ano do Flamengo, sobre o trabalho do Tite até aqui, sobre a lesão do Pedro que deixou ele fora da temporada, só vai voltar em 2025. Vamos conversar um pouquinho sobre a temporada do Flamengo de 2024. Vamos lá. Bem-vinda, Mariana. E aí, né? Vou logo começando com a primeira pergunta. O Flamengo vai conseguir ganhar grandes títulos neste ano sem o Pedro? Então, depende muito do trabalho do Tite. Quando você perde o seu melhor jogador da temporada, que é o Pedro, infelizmente você vai ter que, para você conseguir conquistas, o trabalho vai ter que ser muito acima da média do que está sendo até agora. Porque o Pedro é um jogador que decide partidas em que o Flamengo pode estar jogando nada e a gente não vai ter esse jogador por uns 10 meses, 8 meses por aí. Em 2024, por exemplo, a gente não tem mais o Pedro, então tudo vai depender do trabalho do Tite. É algo que o Flamengo precisa melhorar é o seu jogo coletivo, porque obviamente o individual sempre vai aparecer quando você tá bem no coletivo e é algo que para mim o Flamengo não tá. Eu entendo que o Flamengo teve uma sequência de muitos jogos, muitos problemas físicos, mas eu acho que temos que parar um pouco com a desculpa e começar a cobrar o treinador, ex-treinador da seleção brasileira e atualmente treinador do Flamengo, que o trabalho é bem decepcionante se a gente for pensar que a expectativa era que o Flamengo estivesse, por exemplo, no topo do Campeonato Brasileiro, e nós não estamos. Que o Flamengo mais uma vez vai bem na Copa do Brasil, zero novidade. E na Libertadores tá nas quartas de finais, então, de novo, para a gente poder superar o problema da lesão do Pedro, que é terrível, deixar bem claro, é terrível a lesão do Pedro para o Flamengo, vai ser difícil seguir sem ele nos próximos meses, mas tudo vai depender do trabalho do Tite. Com o futebol que o Flamengo vem jogando, ultimamente, eu já estava achando bem difícil o Flamengo conseguir ganhar algum grande título esse ano, especialmente Campeonato Brasileiro e Libertadores. Para ser bem sincera, com o futebol que o Flamengo está jogando atualmente, estou achando bem difícil. E a lesão do Pedro veio meio que para jogar meu pessimismo lá pro alto. Porque o Pedro se não é o melhor jogador do Flamengo em 2024, ele é com certeza o jogador mais decisivo do Flamengo. Porque o Pedro fez muitos gols nesse ano e os outros jogadores do Flamengo, atacantes, meio-campistas, não têm feito tantos gols como em outras temporadas. E com isso, muitas vezes sobrou para o Pedro marcar, fazer os gols. Visto que o Gabriel nesse ano não faz uma boa temporada e outros jogadores também não fazem boa temporada em relação a marcar gols. Então a falta que o Pedro vai fazer para o Flamengo vai ser gigantesca. Eu fico pensando em como o Tite vai conseguir fazer esse Flamengo ser competitivo, além de não ter provavelmente ou possivelmente o seu melhor jogador da temporada. Eu não sei, eu acho que muito vai depender da qualidade do Tite. O Tite vai ter que meio que fazer um novo Flamengo, um Flamengo que vai ter que saber competir, vai ter que saber jogar sem o Pedro. E isso é obviamente em todas as competições. Vai ser necessário, porque senão o Flamengo dificilmente vai conseguir ganhar ou Campeonato Brasileiro, ou Libertadores. Muito difícil. Vai depender, eu acho que muito vai depender do futebol, dos jogadores, dos outros jogadores do Flamengo, que eu acho que muitos jogadores acham que o Flamengo podem jogar mais, que tem muita qualidade de jogadores do Flamengo. O Flamengo tem um bom time e um bom elenco, então os jogadores do Flamengo serão fundamentais para a gente não sentir tanta a falta do Pedro neste ano, mas eu acho que muito vai passar pelo trabalho do Tite, que ele vai fazer para montar esse Flamengo para jogar bem, ou voltar a jogar bem, e conseguir disputar os grandes campeonatos nessa temporada. Vamos lá. Porque aí, pensando nisso, o Flamengo que está disputando 3 títulos, vamos dizer assim. Só que o Flamengo sofre muito gols. E como o Flamengo vai conseguir competir por esses grandes campeonatos
sendo um time que sofre muitos gols. Como resolver? Bom, então, eu acho que o sistema defensivo do Flamengo, para mim, é um ponto, para mim, completamente especial, porque, mas não é um especial positivo, é negativo, porque o único jeito da gente conseguir competir realmente agora, ainda mais sem o centroavante do time, onde dali você tira 30 gols, 40 gols por ano, em jogos difíceis, complicados, a defesa vai ter que ser especial. Algo que ela não conseguiu ser até agora em 2024. E o que é ser uma defesa especial? É não tomar tanto gols. Se você joga 10 jogos, você não pode tomar mais do que 7. No máximo, 7 gols em 10 jogos. O que significa o quê? Bom, eu quero dizer assim, 50% das partidas o Flamengo não sofre gol. Eu sou, de verdade, eu não vejo o Flamengo melhorando a parte ofensiva com o Tite. A realidade pra mim é essa. Eu vejo piorando, principalmente agora que não tem o Pedro. E aí, pra mim, é o momento em que a gente tem que olhar pro sistema defensivo do Flamengo. Se o Flamengo tem tantos nomes famosos na linha defensiva, eu acho que tá na hora da linha defensiva se provar realmente acima da média do país. Porque o que eu vi até agora em 2024 é um sistema defensivo completamente falho e que o clube e que o treinador e sua comissão técnica não conseguem resolver o problema da bola aérea. E, de novo, sem você ter o seu centroavante, alguma coisa no clube precisa melhorar para você conseguir competir em alto nível com os grandes times. Porque, vamos falar a verdade, o Palmeiras tendo uns campeonatos só para disputar, vai virar máquina. O Botafogo tendo só o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, vai virar máquina, porque eles vão ter tempo para descansar, algo que o Flamengo não vai ter. Então, de novo, como o Flamengo pode conseguir disputar para tentar realmente vencer os títulos? Bom, sem você ter o seu melhor jogador, que para mim é óbvio, é o Pedro, você precisa melhorar outras áreas do jogo do time. E qual para mim é a área que precisa melhorar do Flamengo? É o sistema defensivo, principalmente na bola aérea. Se o Flamengo conseguir melhorar o sistema defensivo, levar menos gols, provavelmente o Flamengo vai sofrer menos para ganhar. E tem o ponto de que você pode, por exemplo, ganhar de 1-0, algo que parece que para o Flamengo é muito complicado. Na era do Tite, depois do Campeonato Carioca, o Flamengo venceu um jogo por 2-0, 3-0, virou praticamente impossível para o Flamengo. A gente não consegue ver isso. Então, de novo, para você conseguir superar os problemas do ataque, que infelizmente o ataque do Flamengo já não era especial e vai ter mais problemas ainda sem o centroavante do time. É a hora do sistema defensivo, né? Melhorar, porque, sabe, a gente tá no mês 9 do ano, o sistema defensivo do Flamengo até agora tá tão mal como tá, é muito decepcionante. O Flamengo sofre tantos gols, e não é que o Flamengo em um jogo sofre vários gols. Não, o Flamengo sofre gol em praticamente todo jogo. E pode ser, ok, a maioria das vezes é um gol, mas não interessa. Pra você ganhar as partidas, o Flamengo praticamente tem que sempre meter 2 gols. Tem que sempre fazer 2 gols ou 3 gols pra ganhar as partidas. E é sempre muito difícil pra qualquer time no mundo ter que fazer sempre 2, 3 gols pra ganhar as partidas. E agora não tem Pedro. E ainda tem isso. Só que eu admito que me surpreende de forma negativa o Flamengo ir tão mal defensivamente neste ano, quando eu acreditava que depois de muitos anos que o Flamengo teve seu ponto positivo, o ataque e a defesa nem tanto, eu achava que esse ano a defesa seria o ponto positivo do time, porque o Flamengo tem bons zagueiros. O Flamengo, todos os 4 zagueiros do Flamengo são bons zagueiros, poderiam qualquer um ali ser titular do time. O Varela não faz uma má temporada, o Wesley já teve bons e maus momentos nessa temporada, o Ayrton Lucas faz péssima temporada, essa que é a verdade. O Vina teve pouquíssimas oportunidades, poucas vezes começou a titular, então fica até difícil meio que analisar. Agora vai ter o Alexandre, vamos ver. Mas eu acho que assim, o Tite, tem o Rossi, né, no caso, mas assim, o Tite sendo o treinador que a gente sabe que sempre foi muito bom em fazer times ser muito competitivos, especialmente indo muito bem defensivamente, não sofrendo tantos gols, conseguindo passar vários jogos sem tomar gols. Esse negócio do Flamengo tomar gol todo santo jogo, o Flamengo assim, me surpreende demais, porque eu esperava exatamente evolução nesse caso do Flamengo nessa temporada.
que o Flamengo sofresse menos gols, que o Flamengo conseguisse ganhar, sim, mais jogos de 2-0, 1-0 sim, porque a gente sabe que o Tite sempre teve bons trabalhos e muitas das vezes foi com bons sistemas defensivos. E aí chega no Flamengo e simplesmente os mesmos problemas que a gente vê do Flamengo em outros anos parecem se repetir. É um Flamengo que sofre gol quase todo jogo e, tipo, não importa o campeonato e nem o adversário. O Flamengo tá tomando gol quase todo santo jogo. E ainda essa temporada ainda tem essa questão do Flamengo sofrer muitos gols de cruzamentos. E aí pode ser de cobrança de escanteio, falta lateral, bola rolando que vem cruzamento, ou então cobram escanteio para a entrada da área do Flamengo que está sempre completamente livre para o adversário tentar chegar chutando ou dominar para depois bater pro gol. Assim, é um pouco decepcionante, eu admito, pensando que o Tite tem bons trabalhos defensivos, de times bem defensivamente, e que o Flamengo tem bons jogadores no sistema defensivo. Então, assim, é decepcionante, como a Mariana falou, o Flamengo sofrer tantos gols como vem sofrendo, e a gente já tá aí na reta, começando a entrar na reta final das grandes competições e não parece melhorar, parece continuar exatamente o mesmo problema de sempre que o Flamengo vem tendo toda a temporada. Hoje, vamos dizer assim, oficialmente completa hoje 11 meses que o Tite foi anunciado oficialmente como treinador do Flamengo. Como, Mariana, você avalia até aqui, nesses 11 meses do Tite que foi anunciado como treinador do Flamengo, você avalia o trabalho do Tite no Flamengo? Eu acho que a palavra que define o trabalho do Tite nesses 11 meses é decepção. Olha, eu sei que eu não esperava que o Flamengo fosse o Flamengo do Jorge Jesus, o time de goleada, o time... Não esperava, porque a gente tem que ver o contexto, ver o atual elenco, ver os trabalhos do treinador, são completamente... O jeito de jogar completamente oposto. Mas assim, eu esperava um Flamengo muito mais equilibrado. Eu esperava um Flamengo, um time que coletivamente fosse muito acima da média. E eu não digo do futebol brasileiro, mas sim em comparação ao Flamengo das últimas temporadas. Eu acho que eu esperava um Flamengo que realmente não sofresse tanto para vencer jogos. E também não perdesse tanto, porque se até um mês atrás o Flamengo tinha perdido pouco na temporada, agosto chegou para acabar com os bons números de derrotas do Flamengo. O Flamengo sofreu, acho que só em agosto, 4 ou 5 derrotas. Então, assim, para mim o trabalho do Tite é decepcionante. Eu esperava muito, principalmente da parte defensiva. Eu acho que a parte ofensiva não me surpreende. Não esperava que o Flamengo fizesse 3, 4 gols por jogo, não. Mas eu esperava um Flamengo muito, muito mais equilibrado. Um time que realmente o adversário sofresse para fazer gol no Flamengo. Algo que, por exemplo, a gente viu no campeonato estadual, em que a gente ficava brincando sobre a quantidade de tempo que o Flamengo não sofria gol. E, infelizmente, isso não aconteceu a partir do Campeonato Carioca. E olha que o Flamengo tem bons jogadores na parte defensiva, o que só deixa claro para mim que o problema é do trabalho do treinador, é da sua comissão técnica. Porque individualmente temos bons jogadores, mas que parece que não tá dando, não tá indo. O que eu volto a repetir. Em 11 meses de trabalho, eu esperava um Flamengo muito melhor do que eu vejo agora. Eu esperava um Flamengo praticando um futebol muito, muito, tipo assim, um futebol nota tipo 8, 8,5. E nesse momento da temporada eu tenho que admitir que o Flamengo joga ali um futebol nota 3, 4. Praticamente muitos dos jogos em que ele enfrenta times fortes, ele não consegue praticar o futebol que se espera-se dele. Por exemplo, o Flamengo ganhou do Bahia com um futebol horrível, praticamente passando 90 minutos defendendo e achou o gol. A realidade é essa, achou o gol de cabeça do Bruno Henrique. Aí chega no final de semana, o Flamengo enfrenta o Corinthians, um dos piores times do Corinthians da história, que até então tinha vencido 4 jogos no Campeonato Brasileiro, e o Flamengo consegue jogar menos do que o Corinthians, num local em que o Flamengo, a gente pode ver aí historicamente, o Flamengo joga muito bem, mas é o que eu falo, o Flamengo do Tite tem um problema pra mim, que o Flamengo do Tite não gosta de jogar futebol, o Flamengo do Tite tenta competir, mas jogar futebol mesmo, sabe assim, ó, encher os olhos, não.
Tanto que é só você ver os números do Flamengo como visitante. E eu não digo no Campeonato Brasileiro, porque no Campeonato Brasileiro até que o Flamengo vai bem como visitante no Campeonato Brasileiro. Agora pega a Copa do Brasil, pega principalmente a Libertadores. Cara, o Flamengo fora de casa é terrível. E quando eu digo terrível, não é terrível só nos resultados. É terrível no futebol praticado. Eu entendo que o Flamengo na primeira fase, por exemplo, da Libertadores, enfrentou altitudes dos primeiros 3 jogos, 2 foram altitude, aí chegou nas etapas finais, altitude de novo. Mas aí o Flamengo vai enfrentar o Peñarol. Eu espero, né? Eu espero que desta vez o Flamengo pratique futebol como visitante, porque eu estou cansada de passar 90 minutos sofrendo porque o time conseguiu vantagem no primeiro jogo. Então, o Flamengo do Tite o Tite precisa colocar menos desculpas e fazer esse time jogar mais bola. Falando especificamente do Flamengo do Tite em 2024, se você olhar em resultados, o Flamengo ganhou o campeonato carioca, ok? O Flamengo ainda está na Libertadores, está nas quartas de finais da Libertadores, está nas quartas de finais da Copa do Brasil. E o Flamengo está, vamos dizer, hoje eu acho que 6 pontos do líder do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos. E se o Flamengo vencer, o Internacional em Porto Alegre, o que é um jogo difícil, mas se o Flamengo vencer, o Flamengo fica a 3 pontos do líder. Só que o Flamengo não é mais o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Flamengo não é o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. E com o futebol que o Flamengo está jogando atualmente, não dá para dizer que o Flamengo é favorito para ganhar nenhuma das competições. Essa aqui é a verdade. E com a lesão do Pedro, fez o Flamengo ficar com menos probabilidade de vencer essas competições. Porque o que mais me decepciona no trabalho do Tite do Flamengo é o futebol do time do Flamengo. É muito meia boca, é muito pobre, entendeu? Pobre de ideias. Pobre de ideias. Muitas das vezes você vê a qualidade que o Flamengo tem Gerson, tem De La Cruz, tem Arrascaeta, ok. Esses jogadores não jogaram muitas vezes juntos no Campeonato Brasileiro. Mas nem quando o Flamengo está com o time todo titular, o Flamengo faz muitos grandes jogos. Não, você consegue contar nos dedos quantos jogos o Flamengo fez bons ou excelentes jogos nessa temporada, pensando depois que terminou o Campeonato Carioca. Poxa, é assim, o Flamengo pode jogar com o time titular, o Flamengo pode jogar com o time reserva, o Flamengo pode jogar com um time misto. E mesmo assim o futebol é ruim. E não modifica. A gente teve um momento que o Flamengo foi bem, mas aí depois piorou de novo. Depois o Flamengo melhorou de novo e depois piorou. E agora o Flamengo tá numa constância. O Flamengo tá jogando mal todo o santo jogo. Não importa adversário, não importa a competição. O Flamengo está jogando muito mal. E jogando esse futebol que o Flamengo está jogando atualmente, o Flamengo dificilmente vai ganhar algum campeonato. O Pedro fazia grande diferença porque ele era o jogador decisivo. E agora, não tendo Pedro, quem é que vai marcar os gols? Se o Flamengo continuar jogando esse futebol atual, o Flamengo dificilmente vai conseguir, assim, nem chegar em final de Libertadores. Eu nem digo em ganhar, chegar em final de Libertadores. Nesse meio caminho, o Flamengo se passar, por exemplo, do Bahia, o Flamengo está jogando melhor que outros times que estão na Copa do Brasil? Hoje, acho que não. O Flamengo se passar do Peñarol na Libertadores, que vai ser um confronto muito difícil. O Flamengo está jogando mais futebol que outros times que estão na Libertadores? Não. Então, e como eu já comentei, no Campeonato Brasileiro o Flamengo não é o favorito. E com o Palmeiras tendo uma competição e o Botafogo jogando futebol que está jogando com o time que tem, eles são... Ainda tem o Fortaleza que está na frente do Flamengo. Eles são bem mais favoritos que o Flamengo para ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, o confronto contra o Peñarol será muito difícil exatamente porque o Flamengo não está praticando um bom futebol. É por isso que vai ser muito difícil. Porque é só bom falar, o jogador de destaque do Peñarol é um jogador que estava no Fluminense na temporada passada e praticamente não jogou. Vamos lá, agora para terminar, né, essa boa conversa, quais as expectativas sobre o restante da temporada do Flamengo? É difícil analisar, sabe? É difícil analisar porque o Flamengo sofre com muitos problemas de lesão, o futebol é feio, é decepcionante, pra a gente não ficar falando outras palavras aqui. Eu não sei o que esperar do restante do ano do Flamengo. Eu vou ser bem sincera, eu não vejo o Flamengo sendo nem perto de ser favorito no Campeonato Brasileiro, muito menos na Libertadores. Eu acho que, por exemplo, a gente já sabia que a chave do Flamengo era mais difícil na Libertadores. Hoje, para mim, o Flamengo não entra como favorito nem contra São Paulo e nem contra Botafogo. Contra o Botafogo, então, menos ainda.
Na Copa do Brasil, por ter vencido o primeiro jogo, o Flamengo, para mim, sim, é favorito para passar do Bahia. E também, né, não importa quem seja, Corinthians ou Juventude, o Flamengo também é favorito. Eu acho que existe uma chance real do Flamengo chegar na final da Copa do Brasil, até porque tá óbvio que o Flamengo, mais uma vez, está dando prioridade para esta competição. Então, sim, eu vejo o Flamengo chegando na final da Copa do Brasil. Agora, se você me perguntar, você vê o Flamengo ganhando? Então, não sei. De verdade, não sei. Não estou muito otimista em relação ao Flamengo ganhar títulos esse ano. Não, o Campeonato Brasileiro, para mim, cada rodada que passa e cada jogo que o Flamengo coloca mais jogadores, reservas, eu vejo com menos chance ainda. Então, se você me perguntar, Mariana, você acha que o Flamengo vai ganhar algum título esse ano? A minha resposta é não. Mas se ganhar, será a Copa do Brasil, na minha humilde opinião. Vamos dizer assim, é difícil analisar e avaliar o restante da temporada do Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo, pela primeira vez no ano, o Flamengo vai ficar sem o Pedro. O Flamengo, toda vez que era possível, o Tite escalava o Pedro. O Pedro estava jogando de titular. Então, o Flamengo de 2024 é o Pedro e mais 10. E agora a gente vai ter que ver o Flamengo sem o Pedro. Então fica difícil saber como o Flamengo vai se comportar, como o time do Flamengo vai conseguir jogar, se o Flamengo vai jogar com o Bruno Henrique de falso 9, de centroavante, se o Gabriel vai ser o centroavante do Flamengo, se o Carlinhos vai ser. O Flamengo contratou outros jogadores, novos jogadores aí. É claro que eles chegam e não creio que todos vão chegar e já ser titular. Mas vai melhorar o elenco do Flamengo, em questão até de poder competir nas todas as competições. Mas é difícil você avaliar porque o Flamengo jogou a temporada toda com o Pedro sendo o centroavante do time e toda vez que era possível ele estava jogando e agora não tem o Pedro. E como que o Flamengo vai jogar sem o Pedro? E o Flamengo vai conseguir competir ofensivamente? O Flamengo vai conseguir vai marcar tantos gols como vinha marcando? O Flamengo defensivamente vai melhorar, porque eu acho que é o que a Mariana falou. Muito do Flamengo passa muito por o Flamengo melhorar defensivamente, para o Flamengo ter alguma chance real de ganhar as competições. Porque o Flamengo tem chance de ganhar todas as 3 competições. Porque o Flamengo, de novo, tem um bom time, tem um bom elenco e tem um grande treinador. Só que, de novo, muito disso vai passar do Flamengo saber se adaptar a uma nova forma de jogar sem o Pedro. E o Flamengo necessita ter um bom sistema defensivo que não sofra tantos gols para poder competir, seja no campeonato de pontos corridos ou nos mata-matas. Sem uma boa defesa, dificilmente o Flamengo vai conseguir ganhar uma das competições. Mas, de novo, os jogadores e o trabalho do Tite é que vão fazer a diferença agora, porque o Flamengo ficou sem um jogador fundamental e o Flamengo vai ter que meio que vamos dizer, teremos que ver um novo Flamengo 2024 para o Flamengo conseguir realmente ter reais chances de ganhar alguma das 3 competições. Para mim, uma coisa que a gente vai ter que mudar muito, por exemplo, as bolas longas do Flamengo precisam parar com isso. E o Flamengo precisa sair jogando mais vezes caso o Flamengo queira, porque agora não tem Pedro para fazer o que o Pedro fazia. E essa era uma estatística que o Tite fazia muito e agora não vai ter. Então, de novo, tudo vai depender do trabalho do Tite. É isso, gente. Até o próximo podcast.